Olá meus amigos, aqui é o Alex Paines, eu sou do canal Planejamento e Gestão de Manutenção e estou aqui hoje com os meus amigos da Vaportec, numa parceria para a gente falar um pouco sobre manutenção e o planejamento e controle de manutenção, tá? Não tem como a gente começar esse assunto sem falar um pouco do histórico, né pessoal? Então a gente vai iniciar o nosso módulo 1 falando sobre a evolução da manutenção no cenário industrial. Falando lá do início, pessoal, antes de começar a Revolução Industrial, todo o trabalho de confecção e de manufaturamento era realizado através dos artesãos, tá? Era manual mesmo. Então, era um processo mais demorado, mais caro, e além disso, o ofício era passado de pai para filho. A gente não tinha instituições de formação, né? E o ensino era basicamente familiar. E também, assim, havia poucas pessoas habilitadas, né? E não tinham máquinas, como comentei antes, tudo era feito de forma cara e demorada. No início da Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, as primeiras fábricas, se a gente pode chamar assim, elas tinham centrais de energia, muitas vezes movidas por rodas d'água ou moinhos de vento, né? E eles conseguiam distribuir essa energia para dentro dos pavilhões através de eixos com polias, né? Isso limitava bastante, mas já foi um grande avanço, né? Para a parte da Revolução Industrial. Depois, num dado momento, ali pelo meados do século XVIII, mais ou menos, né, surgiram as primeiras máquinas a vapor, né? E isso também já alavancou a tecnologia da época, né, e já acelerou bastante o processo. Acho que foi um grande marco assim na Revolução Industrial, né? E uma coisa importante assim, nesse período tu não tinha um setor responsável pela manutenção das máquinas, né? Não existia uma equipe já especializada para fazer esses reparos ali, né? Então, o máximo que tu tinha às vezes era uma lubrificação feita ainda com lubrificante animal, vamos dizer assim, que era a própria banha de porco, né? Então, quando tu tinha uma falha muito grave num equipamento, né, era o próprio fabricante ali que ia até o cliente para poder fazer o reparo. Né? Com o passar do tempo, durante a Revolução Industrial, algumas pessoas elas acabaram se especificando um pouquinho mais, aí tendo um pouquinho mais de conhecimento nos equipamentos e começaram a surgir aí as primeiras equipes de operadores manutentores, né? Esses operadores aí que tinham um pouco mais de know-how, eles eram acionados pelos colegas deles, né? Para sanar problemas ali no cotidiano dentro da rotina de produção, tá? Sem esquecer que a função principal dessas pessoas ainda era de operação de máquina, que era de produção. Tá? Contudo, já se tinha uma ideia de que havia necessidade de se formar pessoas com conhecimento maior e um número maior de pessoas, né, para poder dar aí o combate necessário às falhas, né, e a indústria já começava a entrar num ritmo em que ela queria ser cada vez mais competitiva, né, e parar não fazia parte da ideia dos empresários, né? Então apareceram as primeiras oficinas, né? Então não era nada comparado ao que é hoje, eram coisas mais precárias, mais improvisadas, se pegavam espaços das fábricas que normalmente não estavam sendo utilizados para nada, e aí se montavam as oficinas de manutenção. Mas aí veio o advento da eletricidade, né? E isso mudou tudo praticamente, né? Porque surgiram aí os primeiros motores, né? A gente pode chamar aí de esse advento como a segunda revolução industrial, né? A eletricidade surgiu como uma fonte de energia nos meios industriais e surgiram os primeiros motores elétricos, como eu falei antes, né? E esses motores eram unidades independentes, tu não ficava acorrentado, vamos dizer assim, preso a uma central de energia, tu poderia mudar eles de lugar e isso facilitou na montagem dos layouts dentro das empresas, né? Fazendo com que as linhas de produção se tornassem mais produtivas e mais ágeis, né? E aqui também surgiram as primeiras instalações elétricas, né, que substituíram os polias e correias, possibilitando montagem de layouts mais otimizados, que foi o que a gente comentou antes. Bom, com o surgimento da eletricidade vieram os primeiros motores elétricos, que são as unidades geradoras de energia, menores que as movidas a vapor, né? E surgiram as primeiras instalações elétricas. Com o tempo de uso, essas instalações começaram também a apresentar desgaste, né?
E com isso também foi necessário ter pessoas com conhecimento na parte elétrica, né, para fazer a manutenção dentro das empresas. Ao final da Primeira Guerra Mundial, então, surgiram equipes de manutenção em quase todas as unidades fabris, né? Se começou a ter a ideia do que a manutenção era necessária, o que era importante para a gente poder fazer uma fábrica rodar, né? Então, essas equipes realizavam os reparos em máquinas sempre após a quebra, então se trabalhava muito com manutenção corretiva não planejada, né? E, bom, enfim, surgiu a definição de manutenção corretiva, né? Na época eles nem tinham isso como uma definição, era a única realidade de manutenção, era a manutenção corretiva não planejada, tá? Essa ideia de manutenção durou aí até a década de 30, né? Com o início da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade do aumento de produção e cumprimento de metas, né? Começou a corrida armamentista, todos os países envolvidos na guerra precisavam de equipamentos, armas, munições, né? E a indústria teve que ficar cada vez mais precisa, mais ágil, mais produtiva, né? E com isso veio a percepção de alguns equipamentos não podem apresentar falha durante sua utilização, tá? Essa ideia surgiu principalmente dentro das Forças Armadas, né? Porque imagina você estar lá no meio de um combate com um tanque de guerra e ele entrar em falha, né? É a morte, então não tem segunda chance. Então, essa ideia de que alguns equipamentos com maior importância, maior relevância não poderiam entrar em falha, né? Com isso surgiu o conceito de manutenção preventiva, era necessário se prevenir ao problema, né? Era necessário se antever a falha. Então, uma herança da guerra foi a alteração no comportamento dos administradores da indústria, que começaram a forçar as equipes de manutenção a evitar e prevenir a ocorrência de falhas nos equipamentos mais importantes, né? Foi o que eu comentei há pouco. Então, a indústria aeronáutica evoluiu, desenvolvendo ferramentas e métodos para garantir que um avião voaria em determinado período sem apresentar falhas. E estes métodos e técnicas de trabalho desenvolveram o conceito de manutenção preventiva que conhecemos hoje. Então aí nasceu a manutenção cíclica, né? O que seria a manutenção preventiva? Você mapeia o equipamento, muitas vezes através de defeitos que foram apresentando de forma cíclicas, né? Através de períodos. Eu dou exemplo de um rolamento de um equipamento que acaba estourando uma vez por ano, né? Então, se você já tem esse histórico, é possível montar um plano preventivo para substituição desse rolamento, um plano preventivo anual, né? E outras técnicas que surgiram aí para a gente poder estar montando planos de manutenção preventivo a fim de que os equipamentos não apresentem falha, que eles não interrompam o seu funcionamento. Assim como a manutenção preventiva, pessoal, a manutenção preditiva também nasceu dentro da indústria aeronáutica, porém mais tarde na década de 60, né? A manutenção preditiva trata do monitoramento de equipamentos através da utilização de instrumentos de medição com softwares especiais, tá? Então, alguns exemplos de análise preditiva, né, de manutenção preditiva são a análise de vibração, termografia, análise ferrográfica, que é uma análise de óleo, né, e entre outros métodos aí utilizados hoje pela indústria na manutenção preditiva, também no intuito de mapear possíveis falhas, né, e a gente está antevendo aí paradas de equipamento indesejadas. Falando um pouquinho da evolução do conceito de manutenção, né, então com o passar dos anos, o conceito de manutenção sob o ponto de vista gerencial das empresas passou de um mal necessário, né, para um setor estratégico. Então, aquilo que a gente conversou, a manutenção, ela passou de um estágio de corretiva não planejada, não programada, né, onde o equipamento ele parava, deixando muitas vezes ali a produção na mão, atrasando pedidos, ocasionando perdas de clientes, né? E aí ela passou para um estágio de um setor mais estratégico, foi quando surgiram ali os métodos de manutenção preventiva, preditiva. O intuito da manutenção passou de corrigir a falha para antever a falha, né? A administração da manutenção, que antes era empírica, baseada em conhecimento da rotina, passa a ser estruturada sobre estudos sobre as melhores técnicas de gestão e execução. O que isso quer dizer? No início, quando a manutenção começou a surgir dentro das empresas, quando ela era só uma manutenção corretiva, ela ficava a cargo da gestão dos gestores de produção, né? Então o foco do pessoal era produzir
e aí a manutenção ela ficava em segundo plano. O que acontece agora? A manutenção ela começa a ter gestores próprios, pessoas com conhecimento técnico maior, né? E com essa capacidade eles começam a desenvolver ferramentas de administração, ferramentas de gestão específicas para a rotina de manutenção, onde se consegue ter aí uma gestão mais apurada, mais específica desse setor. O surgimento de computadores e após dos softwares de gestão de manutenção permitiram-se elaborar relatórios e gráficos de controle e assim se pôde mapear a manutenção com mais agilidade através de seus indicadores, seus índices. Atualmente o termômetro dos setores de manutenção são suas metas e o quanto se está perto ou longe delas, tá pessoal? Além da programação e planejamento, o controle de manutenção é realizado através de indicadores específicos. Então, como eu comentei, a manutenção ela começa a ter os seus próprios indicadores, né? E com isso a gente consegue ver aí como é que está a saúde da empresa e a saúde do setor. A gente consegue fazer uma gestão da manutenção mais específica e aí consegue dar resultados melhores para a empresa. Bom, vamos falar agora sobre os conceitos empregados na manutenção. Vamos entrar no segundo módulo. Então vamos falar sobre a função manutenção, tá? Enquanto setor, a manutenção é um prestador de serviços que zela pela permanência das condições pré-estabelecidas de instalações e equipamentos. Um conjunto de medidas ou ações que permitem conservar ou restabelecer um sistema em seu estado de funcionamento. Então, sob a visão da empresa, a manutenção é o setor que mantém a saúde do parque de máquinas e mantém também a estrutura da empresa, né? Você tem aí a manutenção civil e a manutenção de equipamentos, tá? Então, sob o olhar da gerência, sob o olhar da diretoria da empresa, vamos dizer assim, a manutenção ela dá o suporte para a empresa, tá? Para que a empresa continue trabalhando dentro da sua rotina sem maiores percalços. É uma função empresarial que visa o controle de todas as instalações, assim como o funcionamento de revisões e reparos necessários para garantir o bom funcionamento das instalações produtivas. E a manutenabilidade é a probabilidade que um item avariado possa ser colocado novamente em seu estado operacional, em período de tempo pré-definido, quando a manutenção é realizada em condições determinadas, sendo executado com meios e procedimentos estabelecidos. O que a gente está falando aqui, né? Que manutenabilidade é a capacidade que a tua equipe tem de recolocar o equipamento em funcionamento, de retomar ali as condições básicas desse equipamento para um bom funcionamento dele, né? Que é a condição que você tem aí do seu PCM, do seu planejador para compra de peças, contratação de mão de obra, organização do calendário da fábrica, a escolha do melhor momento para a parada do equipamento junto com outros setores, como o PCP, por exemplo, né? Que é o pessoal que faz o controle da produção. Então, manutenabilidade é isso. Essa é a capacidade que a manutenção tem de colocar um item já avariado em seu funcionamento pleno. Falando agora sobre níveis de manutenção, então, pessoal, dentro da empresa, a gente tem níveis de serviços que a manutenção executa, tá? Então, alguns são um pouco mais simples, outros são um pouco mais complexos, necessitam aí de know-how, de preparação, de formação, né? Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre os níveis de manutenção. Bom, pessoal, vamos falar então agora do primeiro nível, nível 1, tá? Que eles são ações mais simples, das quais se habilita o profissional com treinamento rápido, tá? O que seriam isso? Seriam pinturas, reaperto em parafusos, limpezas, tá? Que não necessariamente tem que ser um técnico de manutenção, pode ser uma pessoa até da produção ali que você treina rápido, mas que ele pode acabar ajudando aí a manutenção, né, em atividades um pouco mais simples. Então até na apresentação você tem aqui um rapaz fazendo uma limpeza, né, e na segunda foto ali o pessoal fazendo uma pintura de um motor. Então são atividades um pouco mais simples ali que o pessoal pode ajudar, mesmo muitas vezes não sendo da manutenção, tá? O nível 2, vamos dizer assim, manutenção nível 2, seriam manutenções básicas executadas por profissionais qualificados, utilizando procedimentos detalhados, tá? Então aqui eu tenho no exemplo troca de óleo em redutores, inspeções de rotina, lubrificação de mancais em partes móveis.
Então são, até no desenho ali está o rapaz com um instrumento, né? Não é manutenção preditiva. São inspeções que você pode chegar na máquina e ver se tem uma proteção com defeito, se tem uma grade rompida, se está faltando um parafuso, né? Enfim, tem alguma coisa quebrada. São inspeções mais de cotidiano mesmo, assim, que você faz muitas vezes ali com máquina rodando, máquina trabalhando, né? Rodando é uma gíria da indústria, então máquina trabalhando, você consegue ver de fora ali tranquilamente, pode fazer uma inspeção num redutor, ver como é que está o nível do óleo, né? Desde que você já tenha um checklist já pronto, um documento que possa guiar você, é tranquilo de fazer, tá, gente? Então, mesmo assim, você vai ter ali um lubrificador já treinado, com uma certificação, tudo certinho, para poder fazer esse tipo de trabalho. Manutenções nível 3 são trabalhos mais complexos que devem ser executados por profissionais técnicos qualificados, utilizando procedimentos detalhados. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, um alinhamento de bombas, ajustes mecânicos, né? Trabalhos em alta tensão. Então são aqueles trabalhos de manutenção que sim exigem um preparo maior, que exigem um conhecimento maior, que você tem que ter um técnico formado, né? Um técnico mecânico, um eletromecânico, né, um eletrotécnico, um cara de eletrônica, enfim, pessoas com um maior conhecimento aí na indústria para estar atendendo esse tipo de trabalho, né? São trabalhos mais complexos, né, que podem trazer muitas vezes risco à vida da pessoa que está executando a tarefa se ela não souber o que está fazendo, né? Temos aí a manutenção nível 4, tá, pessoal? São trabalhos que exigem domínio de uma técnica ou de uma tecnologia que é desenvolvida por uma equipe especializada, tá? Então, eu botei alguns exemplos aqui, manutenção preditiva, né, que é a análise de vibração. O pessoal que vai a campo fazer uma análise de vibração, eles têm que saber usar o equipamento, eles têm que saber fazer a leitura do gráfico que o equipamento dá, eles têm que saber entender o envelope, né, eles têm que saber fazer um relatório, passar para manutenção, dizer quais equipamentos estão em alarme ou não. Então a pessoa ela tem que ter um conhecimento bom aí na parte de análise de vibração, né, na parte preditiva, para poder dar um bom retorno do trabalho, né. Um balanceamento, por exemplo, você vai levar um ventilador industrial para uma pessoa fazer um balanceamento. Se esse balanceamento for mal feito, assim que você ligar o ventilador, ele vai provavelmente entrar em falha, né? Se ele não acabar se soltando ainda e pegando em alguém ou em algum equipamento, trazendo dano ao patrimônio ou às pessoas que estão ali por perto, né? Enfim, pessoal, esse aí é o nível 4 de manutenção, são trabalhos bem mais técnicos que exigem um conhecimento bem maior. Manutenção nível 5, então, né, acho que é o nível máximo de manutenção, trabalhos que exigem conhecimento do fabricante do equipamento ou representante autorizado, né? Então a gente está falando em upgrade de máquinas, download de softwares específicos para alguns CLPs, então são manutenções que você nem usa a equipe interna da sua empresa, assim, o fabricante do equipamento vem com uma equipe dele, uma equipe de pós-vendas, onde é realizada a atividade junto com a equipe de manutenção, tá? Então são atividades mais complexas, mais caras, né, e demoram mais tempo para serem executadas, que exigem um maior planejamento, exigem uma maior movimentação de recursos, né, exigem maior tempo. Então não são atividades corriqueiras, não são atividades de rotina, são atividades específicas, né, que normalmente você tem dentro de uma empresa aí uma vez a cada 2 anos ou a cada ano, que não fazem parte da rotina, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouco mais de conceitos agora, falando sobre a diferença entre falha e defeito, tá? Então, defeito é a alteração das condições de um item, né, máquina ou sistema operacional, suficiente para que sua função normal, não seja satisfatória, tá? Um defeito não torna a máquina indisponível, não é uma falha, que falha a gente vai falar depois o que é falha, porém, se não for tratado, levará ao estágio de falha, né? Como uma corrente de transmissão frouxa, por exemplo. Então, a foto ao lado ali, ela é um exemplo do que é um defeito, né? Você pode ter uma corrente frouxa ali, que vai acabar escapando um dente na engrenagem da moto ali, você vai ter um problema, a moto vai continuar andando, né? Uma correia frouxa na polia, ela pode
patinar muitas vezes, mas o equipamento segue rodando. Você pode ter um vazamentinho de óleo pequeno, que o equipamento segue com pressão no sistema, mas se não for tratado, aquele vazamento aumenta e aí pode romper uma mangueira e assim vai virar uma falha, né? Então, defeitos são problemas que não param o equipamento, mas se não forem tratados vão virar uma falha. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre falha, né? O que é uma falha? Então, falha equivale ao termo avaria. É a perda de capacidade de um item para realizar sua função específica. É a diminuição de capacidade de uma peça, máquina ou equipamento de desempenhar durante um determinado período até a reparação. A falha leva a máquina à indisponibilidade, né? Então, botei como exemplo ali uma correia rompida, né? Então, todo defeito, se não tratado, gera uma falha, né? Então, o rompimento de uma correia, por exemplo, provavelmente ela era um defeito, de você tinha uma correia gasta, né? Apresentando trincas já, e esse defeito não foi tratado, não foi verificado, e ele foi ao ponto de virar uma falha, né? Rompeu a correia, você para o equipamento, tá? Então, esses conceitos são bons porque durante o curso a gente vai ver outros assuntos. Então, os conceitos de manutenção têm que estar bem fixos na cabeça de vocês aí, principalmente em função disso aí, o que é a falha, o que é o defeito, tá? Isso aí vai ser batido mais para frente. Então, só recapitulando antes da gente passar, defeito não para a máquina, tira um pouco da produtividade dela, mas não para. Falha para o equipamento, para a máquina. Bom, falando dos tipos de manutenção, então, pessoal, a manutenção corretiva emergencial ela é realizada em máquinas e equipamentos que estejam em falha, como eu falei antes, né? Vamos aí lembrar do conceito de falha. Impedidas de executar sua função principal e, nesse caso, ela não é planejada. Então, esse tipo de manutenção corretiva emergencial, ela é um câncer dentro da empresa, tá? Porque é onde você perde dinheiro. Você perde dinheiro de todos os lados, porque o equipamento ele para sem avisar, então você tem todo um planejamento de produção que vai para o espaço, você tem todo um estresse com prazos, né? com qualidade, enfim, você não consegue produzir, né? Então você já tem uma enorme perda aí. Do lado da manutenção, muitas vezes você não tem o spare parts em casa. Então você tem que comprar a peça em caráter de urgência. Aí o que era cobrado 20 vai ser cobrado 40, né? Porque sempre em manutenção, os fornecedores eles parecem que percebem quando você está na forca, né? Então a manutenção corretiva não programada, a manutenção corretiva emergencial, ela é custo em dobro, né? Para manutenção, para produção. Então por isso que eu sou muito fã e acredito muito em todas as metodologias de manutenção preventiva, preditiva, aquelas que querem antever a falha, tá, gente? E a manutenção corretiva programada. Atuação no defeito. Quando se realiza a manutenção programada, se aguarda o melhor momento para interromper o funcionamento da máquina, sendo possível organizar as peças, ferramentas e mão de obra necessárias para o reparo. Também pode ser chamada de manutenção baseada na condição, tá? O que seria isso? Muitas empresas aí trabalham com uma nota de manutenção, solicitação de reparo, enfim, que pode vir do pessoal da produção, muitas vezes, né? O operador da máquina, ele vê o defeito no equipamento e aciona a manutenção para fazer a intervenção de forma programada. Você consegue fechar aí com a produção, com o pessoal do PCP, qual é o melhor momento que eu tenho para dar uma parada no equipamento e realizar aquela intervenção, tá? Nisso também a manutenção já verifica se ela tem o spare parts em casa, se ela precisa contratar uma empresa ou não, se ela faz com o pessoal interno, quais as ferramentas necessárias, porque ela já sabe que o equipamento vai parar em determinado momento, então você vai ter uma intervenção programada que vai lhe dar um melhor resultado, né? E ao contrário da emergencial, os custos de manutenção vão ser mais controlados, o impacto para a produção vai ser menor, tá? Então essa é a manutenção corretiva programada. Bom, pessoal, então falando agora sobre manutenção preventiva, né? Como o nome dela mesmo diz,
Ela é todo o trabalho realizado em máquinas e equipamentos que estejam em condições operacionais normais, de modo sistemático, através de um parâmetro de controle, né? Seja ele por tempo, aí ela pode ser mensal, bimestral, quinzenal, anual, bianual, dependendo do trabalho, né? Pode ser por ciclos, pode ser por quilômetros rodados, enfim, qualquer tipo de unidade aí que você usa de medição, tá? Então, normalmente são geradas por um sistema informatizado, tá? O que seria isso? Você desenvolve o seu plano de manutenção preventiva, tá? E ele é baseado numa condição que você já conhece, certo? Então, a manutenção preventiva ela pode surgir ali do manual do fabricante, que o próprio fabricante diz que a cada tanto X mil horas você necessita trocar a correia, necessita trocar o filtro de ar, né, necessita trocar o filtro do tanque da unidade hidráulica, enfim. N manutenções preventivas que vêm do manual do fabricante, tá? Então ela pode nascer daí o seu plano, você vai pegar as informações que vem no manual e vai replicar para o seu sistema de gestão, né? Uma outra forma também que pode nascer o plano preventivo, ele pode vir de uma análise de falha, que é uma coisa que a gente vai ver a seguir, e você consegue ver uma falha ocorrendo no seu equipamento de forma cíclica, né? Tipo um rolamento que estoura a cada 1 ano e meio, 2 anos, você reparou que a cada 2 anos eu tenho problemas lá naquela máquina que estoura o mancal da máquina. Então você vai acabar desenvolvendo um plano preventivo de substituição dos rolamentos desse mancal num intervalo de tempo menor que 2 anos, né? Para você evitar aquela falha bianual que está acontecendo. Tá? Então isso seria a manutenção preventiva. Uma coisa que se usa erroneamente é o conceito de parada preventiva. Tá? Quando se interrompe o funcionamento de uma máquina para intervenção da manutenção, com data pré-determinada, através de um cronograma onde são executadas ordens de serviço de preventiva sistemática, que é a que a gente acabou de ver, ordens de manutenção corretiva programada, ordens de manutenção que vêm muitas vezes de uma análise preditiva, enfim, ordens que vêm de solicitação da produção. Então, na verdade, pessoal, isso aí não é uma parada preventiva, ela é uma parada programada, tá? Então, esse é um outro conceito importante, porque muitas empresas acabam dizendo assim, vamos fazer a preventiva da máquina. Você não está fazendo a preventiva, você está fazendo a parada de manutenção programada para sanar problemas nela. E muitas vezes isso vem de um planejamento anterior, né? Muitas vezes não, acho que sempre, né? Sempre vem de um planejamento anterior, onde você conseguiu conversar com o pessoal da produção para ver o que está impactando mais para eles, você consegue conversar com o seu pessoal técnico para ver o que a manutenção já tem mapeado de defeitos ali naquela máquina que precisam ser tratados. Você vai ter um relatório do seu pessoal de preditiva dizendo quais pontos na máquina tem que serem tratados e aí eles vêm caracterizados como urgentes ou alto risco ou baixo risco, então você já consegue priorizar naquela parada de intervenção, né? Então, como vocês veem, ela não é uma parada preventiva, ela é uma parada programada, onde você utiliza ali várias técnicas de manutenção para ter uma melhor disponibilidade desse equipamento para a produção, tá? Então, parada programada é uma coisa, manutenção preventiva é outra coisa, tá, pessoal? Fica frisado isso aí, não confundam. Vamos falar de manutenção preditiva, então. Como foi mencionado lá no primeiro módulo, né, ela é baseada no monitoramento de condições dos equipamentos através de instrumentos e softwares específicos, que mapeiam as condições da máquina através de parâmetros operacionais de sua degradação. Perdão. Então, o que você está fazendo aqui, né? Você está medindo ali a análise de vibração do equipamento e pelo o gráfico você vê ali defeitos que vão surgir nos rolamentos, por exemplo, né? Você consegue pegar ali muitas vezes uma esfera que está gasta e aí ela está deixando o rolamento fora da frequência, você pega um defeito na pista do rolamento, você pega um desgaste por falta de graxa, de lubrificante, enfim, né? Se você pegar ali uma termografia, consegue localizar pontos de maior temperatura dentro de um painel elétrico, consegue pegar ali, por exemplo, numa barra de bornes, pontos que estão sujeitos a curtos, né?
Então, você consegue antever a falha, certo? Com a manutenção preditiva. E uma vantagem que ela tem com relação à manutenção preventiva, e isso é uma coisa particular que eu tenho observado nesse tempo que eu trabalho na manutenção, é que ela algumas vezes, ou muitas vezes, ela consegue prolongar, né, a utilização de um componente, coisa que a manutenção preventiva ela dá uma data limite, encerra ali e acabou, né? Então, muitas vezes um rolamento ele vai durar um pouco mais do que aquele 1 ano e meio do exemplo que eu usei antes, né? E aí com uma manutenção preditiva você consegue mapear aí a vida do rolamento, ver como é que ele está, né? Recomendo para itens de maior valor, né? Peças que têm um valor de aquisição mais alto e que você possa estar monitorando aí o funcionamento dela no intuito de minimizar os custos de manutenção, tá? Com base nos dados coletados através dos equipamentos, são emitidos relatórios com alarmes, que foi o que eu comentei antes, né, para situações de equipamentos que estejam saindo de sua zona de estabilidade. Geralmente, os grupos de monitoramento preditivo classificam os desvios em mais ou menos graves, de acordo com o range previamente estabelecido. Conforme o grau de urgência, a anomalia pode ser tratada em uma parada emergencial ou programada, tá? É o que eu venho comentando. Com base no relatório do técnico de análise preditiva, você vai tomar a decisão se faz uma parada programada com tempo ou se é necessário parar o equipamento imediatamente, tá? Normalmente você consegue usar aí a manutenção programada para conseguir sanar esses problemas aí que o pessoal da preditiva sinaliza antes. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês aqui é um esquema aqui, uma árvore, vamos dizer assim, dos tipos de manutenção, né? Então, da manutenção preventiva antes da falha, ela é sistemática, segue critérios de periodicidade, ela gera reconstruções, modificações ou melhorias, né? E você tem ali as lubrificações, que são todas as tarefas de lubrificação, tá? A manutenção por oportunidade, né? Já que parou, vamos fazer. Então, às vezes você tem ali já uma ordem de uma atividade preventiva no sistema e você acaba aí aproveitando uma brecha da produção ali, uma falta de produção aí que a máquina já parou, você já aproveita para atuar nisso, né? A gente tem aí grandes reparos, que são os upgrades, né? Dentro da coluna de manutenção preventiva, que são aqueles trabalhos de nível 5 que a gente comentou antes, que são feitos pelos fabricantes da máquina, e você traz gente de fora para fazer, não consegue fazer com o seu pessoal interno, né? E aí você tem ali a manutenção baseada na condição, a preditiva, que também ela entra ali na coluna de prevenção de manutenção, tá? Falando de manutenção corretiva após a falha, né? Pode ser planejada após a falha, eu não concordo muito, porque assim que o equipamento para, você não tem muito tempo para planejar, você tem que agir, né? Por oportunidade, então também com o que a gente comentou antes, a manutenção corretiva por oportunidade, você recebeu a demanda do pessoal da produção, sabe que tem um defeito e aquele equipamento ele parou por alguma demanda, então você tem a oportunidade de agir. Normalmente nesses casos você já está com spare parts em casa, já está tudo certo, você tem um mecânico já de alerta aguardando, um eletricista, enfim, um técnico, né? Já de alerta aguardando aquela oportunidade, então assim que tiver a gente consegue agir mais rápido, né? E temos também grandes reparos corretivos, né? Que muitas vezes são defeitos muito grandes que deram na máquina e geralmente você vai ter que trocar ali parte do equipamento, não vai ser feito pela manutenção local, tá? Manutenção preditiva, ela tenta evitar a falha, tá? Então ela monitora o equipamento. Também pode ser por oportunidade, muitas vezes você tem uma equipe de manutenção preditiva interna e ela às vezes não tem acesso a partes do equipamento, então ela vai monitorar assim que o equipamento parou, né? E, bom, enfim, aqui na coluna fala mais sobre isso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre revisão, sobre inspeção, tá? E aí eu quero comentar uma coisa. Já vi muitos planos de manutenção que falam em inspecionar uma correia, verificar não sei o quê.
plano de manutenção preventiva não inspeciona, não revisa, ele substitui por tempo, por ciclo, tá? Quando se fala em revisar, inspecionar, verificar, são inspeções, são rotas de inspeção. É um outro tipo de manutenção, é um outro método de manutenção que você tem aí dentro das fábricas, tá? O que são isso? São checklists já específicos que você pega e vai para a máquina. Esses checklists eles já têm parâmetros específicos e você vai verificar se o seu equipamento está dentro ou não disso aí. Então, se você pegar ali algumas anomalias, você vai abrir as ordens de manutenção corretiva programada para assim que você tiver chance de corrigir a anomalia, tá? Então, isso são rotas de inspeção. Isso é um tipo de plano que a manutenção usa. Então, não é manutenção preventiva. Manutenção preventiva, ela substitui por ciclos, de forma sistemática, tá? Então, acho que fica claro que inspeção é uma coisa e manutenção preventiva é outra coisa. Bom, a diferença entre peça, componente, subconjunto, equipamento e sistema, pessoal, isso é muito importante a gente ter isso claro, tá? Porque mais tarde, durante o curso, vocês vão ver aí a parte de tagamento, cadastros, esse conceito tem que estar muito bem fixado, porque senão a gente não consegue fazer o cadastramento da árvore de equipamentos, tá? Bom, pessoal, então vamos falar aqui sobre o conceito de peça. O que é peça, tá? É a parte elementar de uma máquina, equipamento ou subconjunto, é uma parte indivisível, tá? Elementos que fazem parte de um acionamento mecânico ou de um painel de distribuição elétrico ou acionamento elétrico de máquinas e equipamentos, tá? Então eles são, é a peça, o spare parts, é a menor divisão da máquina, você não consegue dividir ele, tá? Então até botei como exemplo aqui uma correia, um rolamento, fusíveis, é aquilo que a gente chama de peça que vai dentro dos componentes, tá? Então, o que é um componente? É uma unidade essencial ao funcionamento de uma atividade mecânica, elétrica ou de natureza física, geralmente não é funcional por si só, tá? Mas conjugado a outros, cria potencial de realizar trabalho, composto de várias peças. Então, a peça forma o componente. O que seria um componente? Eu tenho aqui, por exemplo, um redutor, tá? Aí você vai me dizer, mas o redutor ele transmite movimento. Ok, então você monta um redutor na sua máquina e não liga ele a nada. Eu quero ver ele transmitir algum tipo de movimento, tá, gente? Então, o componente, ele é um item que por si só ele não tem movimentação nenhuma, ele não transmite potência nem trabalho, mas acoplado a outro componente, ele forma um subconjunto, tá? Por exemplo, um motor a explosão. Se você deixar o motor a explosão ligado, muito bem, ele vai ficar ali trabalhando, mas não transmite nada. Então, se você ligar ele à transmissão de um veículo, aí sim ele vai gerar movimento, tá? Então, isso seria um componente. Subconjunto, tá? Então, subconjunto é o agrupamento lógico de componentes e peças. Então, vocês vejam que vem vindo, né, o conceito. A gente começou lá na peça, que é o menor item, que não é indivisível. Viemos aqui para o componente, né, que já é a junção dessas peças, montando um sistema lógico, né, e chegamos no subconjunto. O subconjunto ele é o agrupamento de peças e componentes de maneira a executar uma função e equipamento, tá? Por exemplo, o subconjunto de levantamento de peso de uma ponte. Então aqui eu tenho caixa de redução, acoplamentos, cabos de aço, motores elétricos, painéis elétricos, tá? E ele exerce uma função dentro da máquina, que seria a ponte rolante, tá? Ele issa o peso no sentido vertical, então ele tem esse deslocamento vertical, que é uma das funções da ponte rolante, tá? Então o subconjunto, ele é uma das funções do equipamento, da máquina. Bom, sistema. Também chamado de máquina, é o agrupamento de equipamentos necessários para desempenhar a função dentro da planta fabril. Uma planta fabril é formado por vários sistemas, tá? Como água de refrigeração, vapor, ar comprimido, o próprio maquinário, né? Cada tipo de empresa tem a sua particularidade, tem o seu ramo, então vai ter os seus equipamentos específicos, né? Aqui eu coloquei como exemplo uma recicladora extrusora, que ela tem toda a parte de moagem ali, então tem o subconjunto do moinho, o subconjunto de extrusão, de refrigeração,
pelletização, então ela é toda uma linha de produção ali até sair o pellet recuperado, né? E a caldeira por si só ela é um sistema, porque ela usa água, ela usa fogo, né, o calor, ela gera vapor, ela tem controle de pressão, então são dois sistemas que por si só eles geram o produto deles para o qual eles foram destinados, tá? Então aqui é um esquema do agrupamento de sistemas, então seria um esqueleto de uma fábrica, tá, gente? Então você tem aqui a fábrica, sistema 1, 2 e 3, aí depois tem o equipamento numa hierarquia mais abaixo e depois as subdivisões que a gente comentou antes. Bom, pessoal, encerramos então o segundo módulo, tá? Espero que vocês tenham gostado do curso até aqui. Tem muito mais pra gente ver e aguardo vocês aí pro módulo 3, tá ok? Forte abraço!